Vamos agora para a meditação da noite. Quero convidar você para acompanhar a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 36. Marcos, capítulo 5, verso 36, diz assim a palavra do nosso Deus. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Oremos. Querido Deus, fala ao nosso coração, ilumina a nossa mente, dá-nos um espírito quebrantado, humilde, prostrado diante do Senhor para ouvir a palavra que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. O pai, ele sempre ocupou uma figura de fundo, né? A figura que brilha na casa é a da mãe. A da mãe. Tem mudado isso. Tem muitos pais se envolvendo um pouco mais no trabalho de criação, né? no compartilhamento dos cuidados, mas até há poucos anos você tinha a figura do pai como uma figura muito de fundo e a figura da mãe como uma figura proeminente na estrutura da família. Mas é interessante o quanto, quando olhamos para os nossos pais, percebemos quantos ensinos foram passados deles para nós, e não só foram passados, e nós percebemos quando foram transmitidos, mas eles continuam ecoando esses ensinos. Às vezes, muitos dos nossos pais já nem aqui estão mais, mas nós temos guardado em nossos corações, em nossas mentes, conteúdos que foram transmitidos para nós e que floresceram em nossos corações e que dão frutos até hoje. O processo de transmissão de valores é um processo muito rico na estrutura familiar. E às vezes os nossos pais nos ensinaram com silêncio, nos ensinaram apenas respondendo com precisão a questões complicadas da vida. Às vezes uma frase, quantas frases muitos não têm dos seus pais? Frases pequenas que foram assertivas em alguns momentos da nossa caminhada e da nossa jornada e que nós temos registradas aqui em nossos corações. Então, quando nós pensamos na figura dos nossos pais, nós trazemos à memória, muitas das vezes, nós trazemos à memória conteúdos que foram e continuam sendo importantes para a nossa jornada. O processo transicional da fé também é fantástico. A Bíblia vai falar que nós devemos transmitir a fé de geração após geração, e assim famílias inteiras serão abençoadas. Quando nós temos numa casa a conversão de um pai, quando nós temos numa casa a fé de um pai, nós sabemos que toda a família será abençoada pela fé desse homem. E o que nós observamos é que quando um pai encontra com Cristo, toda a estrutura familiar vai passar por um processo de transformação. O Novo Testamento está cheio dessas experiências familiares, de homens que entregaram as suas vidas para Jesus, e isso provocou uma transformação em toda a sua casa. Nós estamos diante de um texto muito interessante. Ele vai começar lá no versículo 21 do capítulo 5 de Marcos, quando Jesus está cercado por uma multidão. Quando o texto fala que Jesus tem ao redor dele uma multidão, isso dificulta destacar alguém nessa multidão. Multidão é sempre multidão. Para você destacar um indivíduo numa multidão é porque esse indivíduo ele tem alguma razão, né, para ser destacado, para ser elevado ali diante de todos. E aí o texto começa falando, olha, Jesus estava com uma multidão ao redor dele, mas de repente tem acesso a Jesus um indivíduo chamado Jairo. Olha que interessante, tem uma multidão geralmente não tem nome, porque são milhares de pessoas, e aí não dá para você identificar, mas aí aparece um homem e dá o nome desse homem, Jairo. Por quê? Porque mesmo no meio da multidão, Jairo se destacava, ele era um homem importante. Provavelmente, por ser um homem importante,
abriu-se caminho na multidão para que ele pudesse passar e chegar até Jesus. E o texto vai nos dizer que esse sujeito, esse senhor Jairo, ele se joga aos pés de Jesus. Só que o curioso é que ele era um líder da sinagoga. Ele era alguém que fazia parte da estrutura religiosa daqueles dias. Ele era alguém que estava todo envolvido com a religião judaica. Ele era alguém que conhecia todos os trâmites, todos os ritos, toda a lei de Deus, provavelmente por ser um líder da sinagoga. Ele era um fariseu, e como fariseu, talvez um crítico de Jesus por um bom tempo. Nós percebemos no Novo Testamento que os fariseus, que eram aqueles que estudavam a lei de Deus, eles estavam muito incomodados com Jesus, porque Jesus tinha um discurso que às vezes confrontava muito aquilo que eles acreditavam. Eles esperavam um Messias político, eles esperavam alguém que se submetesse à estrutura que estava montada, e Jesus, ele nunca se submete àquela estrutura religiosa do seu tempo, porque na verdade ele não vem para ser um rei de Israel ali, politicamente falando, mas ele vem para salvar o pecador, e aqueles líderes não entendiam muito bem isso, então eles estavam sempre confrontando Jesus, e talvez Jairo pertencesse a esse grupo. Um grupo daqueles que não assimilavam Jesus como Senhor, como Salvador, ou como alguém que veio para transformar a vida do ser humano. E nós temos ali um indivíduo, um homem, que agora ele faz um movimento até Jesus Cristo. E a grande pergunta é, por que Jairo faz um movimento até Jesus Cristo? Porque a sua filha está muito doente. A sua filha está muito doente. E o texto então vai dizer que ele chega para Jesus, versículo 23, e diz: olha, Senhor, a minha filhinha já está num estado terminal. Irmãos, para um líder da sinagoga, para alguém que estava todo envolvido na estrutura religiosa, que atacava Jesus com tanta veemência, atravessar a multidão, chegar até Jesus, se jogar aos pés dele e clamar para que ele curasse a sua filha, é porque esse homem está passando por um processo de transformação. E não tem como nós nos encontrarmos com Cristo sem passar por um processo de transformação. Jesus Cristo, ele não vem apenas para melhorar a nossa vida. Jesus Cristo não vem apenas para reparar a nossa vida, para deixar a gente um pouco mais elaborado, um pouco melhor. Jesus vem para nos dar uma nova vida. E é interessante que Jairo, ele não vai buscar Jesus porque ele quer um salvador. Ele não está fazendo um movimento de ir até Jesus porque ele quer mudar a vida dele. O que nós temos em Jairo aqui é um pai desesperado. E se tem algo que desespera um pai, é quando ele está diante da impotência de uma situação que o filho está atravessando. Às vezes nós nos deparamos com situações que os nossos filhos enfrentam, que nós não sabemos o que fazer. E isso traz no coração dos pais e das mães também, uma sensação de impotência, uma tristeza, porque quantas e quantas vezes nós já não falamos ou ouvimos de outros: melhor que fosse comigo do que com meu filho, ou com a minha filha. E aqui nós temos então esse Jairo, com um coração completamente envolvido por essa realidade. A filha dele está se definhando, está a um passo da morte, ele já havia procurado todos os recursos humanos, todos os médicos da época, todo o tratamento possível, e não tem como mudar aquela situação. Então ele faz esse movimento até Jesus e ele pede para que Jesus vá até a casa dele. Existe uma ansiedade, um desespero. Jesus, ela está quase morrendo, por favor, vá até a minha casa, né? Toque nela para que ela seja transformada. Então o pedido de Jairo é para que Jesus imponha as mãos sobre a filha dele para que ela pudesse ser curada. E aí Jesus então resolve ir até a casa de Jairo. E aí vocês conhecem o texto da mulher hemorrágica. Quando Jesus está indo, olha só, você tem um pai desesperado, um pai que precisa de urgência para que a filha dele tenha o quadro dela revertido, está muito mal.
ele vai até Jesus, ele faz um movimento que é contra até uma estrutura religiosa que ele tinha, e aí Jesus está indo, mas de repente Jesus para no meio da multidão e fala que alguém havia tocado ele. Tem um trocadilho aqui que é muito interessante. Jairo pede para Jesus ir até a casa dele para tocar na filha, mas aí no meio do caminho alguém toca em Jesus. Não é Jesus que toca em alguém, é alguém que toca em Jesus. Jesus para, e aí tem aquela experiência da mulher hemorrágica com Jesus. Ela tocou em Jesus sem que ele soubesse, mas aí Jesus fala: alguém me tocou. Os discípulos ficam perplexos com essa colocação de Jesus. Como que você está no meio de uma multidão, para e diz que alguém te tocou? É claro, está todo mundo esbarrando um no outro aqui, né, empurrando um ao outro. Aí Jesus fala: não, de mim saiu o poder. E aí essa mulher, ela diz que havia tocado em Jesus porque ela tinha um problema de saúde e já havia gastado todo o seu recurso, mas ali ela havia sido curada. Jesus disse para ela: vai que a tua fé te salvou. E aí eu fico imaginando a cabeça do pai, do Jairo, quando Jesus para e fica colocando lá: alguém me tocou, e ninguém aparece. E ele, como pai, pensa: mas a minha filha está morrendo, Jesus, vamos embora, não para aqui não. O texto não diz que ele falou isso, né? Mas provavelmente a angústia dele aumentou. E aí você tem então Jairo ali com Jesus Cristo caminhando para sua casa, mas no meio do caminho vem então alguns dos servos dele e diz: olha, não incomode mais o mestre, porque a sua filha morreu. A sua filha morreu. Essa é uma fala que elimina qualquer esperança. Enquanto os nossos filhos estão vivos, não importa o problema que eles estão atravessando, há esperança. Mas quando alguém chega para você e diz assim: olha, o seu filho morreu, ali você perde completamente a sua esperança. E provavelmente foi assim que Jairo sentiu, foi isso que ele sentiu, provavelmente foi essa reação que ele teve. Não tem mais esperança, não tem mais o que fazer, minha filha morreu. Talvez se Jesus não tivesse parado para dar atenção para aquela mulher, ele teria chegado a tempo, mas agora não dá mais, minha filha morreu. Mas o verso 36 mostra que o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que nos convida a ignorar os mensageiros da morte. E Jesus diz para Jairo: não temas, crê somente. E foi esse o texto que nós lemos. Não temas, crê somente. Meus irmãos, às vezes nós tendemos a minimizar o poder de Jesus Cristo. Às vezes nós achamos que Jesus Cristo não está atento ao nosso clamor, aos nossos movimentos, às nossas petições, às nossas angústias, principalmente quando se trata de questões que nos cercam, ou na nossa própria vida. Mas como o contexto aqui está falando de um pai que está com a sua filha enfrentando uma grande enfermidade e agora morta, certamente aquele homem, com a sua esperança agora completamente nocauteada, ele é realimentado por Jesus Cristo, quando o próprio Jesus diz: crê somente. Eu fico imaginando o que Jairo pensa nessa hora. Jesus, ela já morreu, o Senhor é alguém que cura, eu ouvi falar de muitas curas que o Senhor fez, mas agora ela morta, não tem mais esperança. E aí, meus queridos, a palavra de Jesus para ele é: não temas, crê somente. Eu não sei como está o seu coração de pai hoje. Eu não sei como está o seu coração de mãe. Mas a palavra de Jesus para você é: não temas, crê somente. Podem existir dúvidas quanto à fé dos nossos filhos. É muito duro quando os pais criam seus filhos no caminho do Senhor e de repente eles percebem que os filhos estão se distanciando desse caminho. É claro que nós, pastores, acompanhamos muito essa situação, né?
Os pais frequentam regularmente a igreja, trazem os seus filhos, e aí, em algum momento, os filhos começam a ter um vislumbre pelas coisas do mundo. Isso traz uma angústia profunda aos corações dos pais, e muitos deles não sabem o que fazer. A resposta de Jesus para você nessa noite é: crê somente, não temas. Temores podem surgir quanto à saúde dos nossos filhos. Os pais sabem, pelo menos essa foi uma sensação muito grande que eu tive quando me tornei pai. Você se vê ali totalmente impotente, porque esse ser que agora está sob o seu cuidado, você não tem controle algum sobre ele. Você não sabe qual infecção ele vai pegar ou não vai pegar, se ele vai ter um problema mais grave ou menos grave na sua saúde física, emocional, psicológica. Quando nos é anunciado, de uma gravidez e a gestação ali começa, é uma aventura que você não tem a mínima ideia de qual caminho vai percorrer todo esse processo. É claro que a gente vai enxergando o milagre de Deus em todas as fases, mas é pela fé. Por isso, muitas vezes a gente fica com temor: nossa, mas e se meu filho, minha filha tiver isso, tiver aquilo, um problema assim, um problema assado? A resposta de Jesus para você hoje é: não temas, crê somente. Evitamos ao máximo frustrar os nossos filhos. Um dia perderemos o controle sobre a vida deles. É muito duro para os pais, quando chega o momento do filho bater asa e voar, e os pais não conseguem mais orientar a vida dos filhos, porque eles já chegaram a uma fase que eles acreditam, e nós também um dia chegamos a essa fase, que eles conseguem governar a própria vida, e aí nós nos sentimos totalmente incapazes de auxiliá-los, porque eles já não nos ouvem mais como ouviram no passado. A resposta de Jesus para você quando esse momento chegar, quando a sua voz não ser capaz mais de atingir o ouvido do seu filho, é: não temas, crê somente. Farão suas próprias escolhas, e muitas vezes essas escolhas serão contrárias àquelas que nós queríamos que eles fizessem. Filhos são capazes de produzir uma série de inquietações nos pais, mas o convite de Jesus em todos esses momentos é: não temas, crê somente. Nestes momentos também vão aparecer os arautos do desespero, que podem nos anunciar que o processo é irreversível. Às vezes os nossos filhos podem ir por caminhos que você olha e fala: não tem volta mais para ele. Quando Jesus trata, quando Jesus quebranta, quando Jesus transforma, quando Jesus entra em cena, quando Jesus toca, tudo muda. E é exatamente isso que o texto está nos ensinando. A mensagem de Jesus é uma mensagem muito clara nesse texto. Ele é aquele capaz de transformar qualquer realidade. Nós estamos aqui diante de uma situação de morte. A filha de Jairo, que tinha aproximadamente 12 anos, havia perdido a vida. E aí, quando anunciam isso para Jairo, Jesus fala: não temas, continue crendo. E Jairo continua crendo. E o texto vai dizer que Jesus chega no local. E ali no local existem pessoas pranteando, pessoas chorando, pessoas desesperadas, porque aquela menina estava morta. E aí, Jesus Cristo diz: não, ela não está morta, ela apenas dorme. E é interessante como o humor das pessoas mudam diante dessa situação, porque o texto fala que elas estavam chorando por causa da morte da menina. Quando Jesus diz que ela apenas dormia, as pessoas começam a rir, e num tom de zombaria. Como pode ele falar que ela está dormindo? Mas aí o texto fala que Jesus entra com a mãe da menina, o pai, Jairo, e os seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E Jesus diz para ela: Talita cumi,
menina, eu te mando, levanta-te. E ela então ressuscita. Jesus Cristo deu vida a uma criança de 12 anos que estava morta. O que nós aprendemos com esse texto é que Jesus Cristo, Ele é aquele que transforma qualquer realidade. E nós, como pais, precisamos crer nisto. E quando nos sentirmos impotentes, e quando percebermos que não temos mais controle sobre os nossos filhos, nós precisamos crer que Deus tem controle sobre eles. E nós precisamos confiar nesse Deus, descansar nesse Deus, entregar os nossos filhos a esse Deus, e saber que esse Deus há de tratar dos nossos filhos no momento oportuno. Às vezes é desesperador, às vezes é angustiante, às vezes nós ficamos apreensivos, e todos esses sentimentos passaram pelo coração de Jairo, e podem passar pelo nosso coração como pais. Por isso precisamos nos apegar àquilo que Jesus falou para Jairo: não temas, crê somente, tenha fé, acredite que Jesus vai conduzir os seus filhos também, assim como Ele conduz a sua própria vida. E aí, ao observar toda esta realidade, nós aprendemos, à luz da palavra de Deus, que o nosso Senhor, Ele tem um pacto, Ele tem uma promessa, que não restringe apenas a nossa vida individual. A promessa do Senhor é que a bênção dEle vai passar de geração em geração, dos pais aos filhos. Às vezes, Deus convida os nossos filhos para dar algumas voltas que nós não queríamos. Às vezes, Deus permite que os nossos filhos trilhem por caminhos que, se nós pudéssemos impedir, nós impediríamos. Mas Deus tem uma história para cada um de nós. Deus tem uma história para os seus filhos. E talvez você não veja o que Deus vai fazer na vida dele e na vida dela. Talvez você não veja, mas talvez você veja. O que você não pode deixar de fazer é crer somente. Crer somente. Descansar, confiar, entregar, acreditar que Deus cuida dos seus filhos mais do que você mesmo. E aí, poderemos ter experiências como essa que Jairo teve. A experiência de ver o milagre de Deus na vida dos nossos filhos. A experiência de ver transformações acontecendo no tempo de Deus, não vai ser no nosso tempo. Se dependesse de Jairo, Jesus não teria parado para conversar com aquela mulher hemorrágica. Se dependesse da pressa de Jairo, da ansiedade de Jairo, Jesus teria ido direto para a casa dele. Mas Jesus para. A menina só estava enferma, agora está morta. Mas Jesus não deixa de operar o milagre, porque Ele é poderoso para ressuscitar os mortos. E aí, eu quero concluir esse sermão ressaltando que existe uma transição nesse texto. Um líder religioso que se depara com a impotência da estrutura. Como assim? Você tem um líder religioso que a religiosidade dele não é capaz de resolver o problema da filha. A nossa religião muitas vezes não é capaz de resolver o nosso problema. A nossa religiosidade muitas vezes é impotente para trazer respostas ao nosso coração. Às vezes, ser presbiteriano não resolve. Às vezes você fala, mas eu fui católico desde a minha infância. Não resolve. Às vezes você se apegar à estrutura, se apegar a uma história
de regularidade em atividades religiosas não é suficiente. Às vezes nós precisamos, como esse líder fez, nos prostrar diante de Cristo. E aí dizer para Jesus o quão impotente nós somos e o quão frágeis nós estamos. Um líder que vê sua filha ressurgindo dos mortos. Essa foi a experiência de Jairo. Ele viu a impotência da estrutura, ele se prostra aos pés de Cristo e ele vê a sua filha ressurgindo dos mortos. Para isso, somos pais. Somos pais para crer que Deus tem poder para transformar os nossos filhos. E vou dizer mais. Tem muitos pais que apostam na própria capacidade e acham que os seus filhos são bons filhos porque eles foram bons pais. E aí, essa conta pode dizer para o outro pai que ele é um mau pai porque o filho não está sendo um filho tão bom, né? Muito cuidado, porque essa conta é uma conta da estrutura. A estrutura religiosa que faz essa conta. A estrutura religiosa farisaica, que vai dizer exatamente isso. Quem é bom, colhe bons frutos. Quem é mau, colhe maus frutos. E Jesus vem para mostrar um outro elemento que quebra essa lógica, chamada de misericórdia, de graça. E se nós observarmos, todos nós temos pontos como pais que deixam a desejar. Todos nós somos pais que falharam e continuam falhando em muitas coisas, em muitos aspectos. Por isso nós precisamos da misericórdia de Jesus. E como Jairo, precisamos nos jogar aos pés de Cristo e clamar pela intervenção dele. E clamar pela ajuda dele. E clamar pelo socorro dele, para que ele transforme a realidade dos nossos filhos. Também é importante sempre lembrar os nossos filhos de que eles são propriedade de Jesus Cristo e que não há nada melhor do que estar aos pés desse Senhor e desse Salvador. É isso que Jairo experimenta, é isso que a família de Jairo experimenta, e provavelmente essa garota de 12 anos, ressurreta agora, ela também experimenta uma nova fé, uma nova perspectiva, porque ela foi impactada pelo encontro com Jesus. Ela foi impactada pelo toque de Jesus na vida dela. E quando Jesus toca a nossa vida, tudo muda. Tudo muda. A nossa oração hoje é para que Jesus toque os nossos filhos. A nossa oração hoje é para que filhos espirituais, filhos que estão mortos espiritualmente falando, ressuscitem. A nossa oração é para que filhos que estão se distanciando dos caminhos do Senhor voltem. E você, como pai, não pode deixar de crer que Jesus Cristo tem poder para transformar qualquer realidade dos nossos filhos. Que nesse Dia dos Pais possamos olhar para a história de Jairo e ver que ele foi um homem que se jogou aos pés de Cristo e clamou para que Jesus transformasse a realidade da sua filha, e Jesus transformou. E se fizermos esses movimentos, Jesus também vai transformar a realidade dos nossos filhos, para que eles experimentem o milagre de Deus em suas vidas. Amém? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, o Senhor conhece os corações dos pais que estão aqui hoje, dos pais que estão nos acompanhando virtualmente. Quantos deles estão com seus filhos precisando do toque
de Cristo, precisando de uma transformação profunda, precisando às vezes de uma ressurreição espiritual, de vida. Oh Deus, quantos pais estão com seus corações pesarosos, porque planejaram algo para os seus filhos e percebem que eles estão indo para caminhos completamente opostos. Sonharam com filhos piedosos e percebem que esses filhos, Deus, estão dando as costas para o Senhor. Oh Deus, quantos pais desejam ver nos seus filhos saúde física, saúde emocional, psicológica, espiritual. Querido Deus, tenha misericórdia de nós. Nos ajude a confiar no Senhor. Nos ajude, Deus, a fazer o mesmo movimento de Jairo. Nos prostrarmos diante do Senhor e clamarmos pela vida dos nossos filhos. Que nós possamos entender que o nosso papel é apenas crer. Crer somente. Confiar plenamente. Descansar. Porque o Senhor é quem tem controle da vida de cada um dos nossos filhos. Que nós, como pais, possamos, Deus, muitas vezes romper com os ritos da religiosidade. Que nós possamos, Deus, romper, às vezes, com práticas que já se tornaram repetitivas na nossa vida cristã e que, às vezes, Deus, já caíram num vazio espiritual. Dá-nos a experiência de viver, de experimentar o toque de Cristo na nossa vida, mas especialmente na vida dos nossos filhos, Pai. Essa é a oração que nós fazemos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.